Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi falar novamente sobre Homem-Aranha Um Novo Dia, dessa vez com spoilers. E bom, como esse é um filme que foi muito aguardado, tinha muito segredo em torno dele, eu resolvi separar o vídeo da crítica, querendo ou não, em duas partes. A primeira parte já tá disponível aqui no canal, sem spoilers, somente a crítica do filme. E agora, nesse vídeo, eu resolvi trazer alguns pontos que eu fiquei pensando, mas que eu sei que eu não poderia falar sobre eles sem contar muito mais sobre o filme, então por conta disso acabaram saindo dois vídeos. E bom, já indo direto pro filme, eu gostei do filme do Homem-Aranha, eu acho que os momentos que são bons são realmente muito legais, principalmente as cenas de luta, principalmente tudo que a gente vê dele como esse Homem-Aranha, como esse amigo da vizinhança, e eu gosto muito que eles conseguiram trazer isso pro Homem-Aranha do Tom Holland, que era algo que tinha muitas críticas de não ser um filme somente do Homem-Aranha, né, e eu acho que aqui eles chegaram o mais perto possível disso, embora eu ache que ainda assim eles se passam com algumas participações especiais para essa história. No geral, eu senti esse um filme muito inchado e sobrecarregado, então você tinha muitas questões que ele queria falar sobre o Peter Parker, muitas subtramas, muitos personagens, muitas dessas coisas que eram interessantes, mas que não receberam a atenção que elas deveriam. Eu sinto que é um filme comprido até demais, com mais de 2 horas e meia de duração, e que para um filme de Homem-Aranha, eu acho que era o momento de apostar em algo um tanto quanto mais simples. Mas bom, vamos falar agora de spoilers sobre o filme. E bom, um dos primeiros pontos que eu queria trazer é, na verdade, sobre o próprio trailer do filme, porque assistindo ao filme eu sinto que eles divulgaram coisas até demais. Algumas cenas de ação, algumas cenas principalmente, agora podendo falar sobre, né, cenas da Jean Grey, que acho que já deixaram um pouco na cara demais de que de fato seria a Jean Grey. E eu honestamente acho que eles deveriam ter deixado toda a participação da série Sync mais encoberta. Eu gostaria de ter me surpreendido na sala de cinema sem ter a especulação de que poderia ser a Jean Grey, até por ser uma personagem tão grande, e a gente tá vendo então em primeira mão um X-Men interagindo aí com o Homem-Aranha num filme solo do Homem-Aranha. Eu acho que por eles colocarem no trailer a cena justamente que é o primeiro encontro que o Homem-Aranha tem, querendo ou não, com os poderes da Jean Grey, deixou, não sei, pouco espaço para mistério. Honestamente, eu acho até que a participação da série Sync dentro desse filme devia ter sido mantida em segredo completo, assim. Até recentemente vi algumas entrevistas dela e é um pouco sem graça, assim, porque ela também não podia divulgar muita coisa, e eu fiquei até me perguntando se pra ela já não era um negócio extremamente estressante de ter que estar toda hora não contando nada, e ela não podia responder nenhuma pergunta, então talvez valia um pouco mais a pena ter mantido isso em segredo. E bom, agora falando especificamente sobre essa personagem, eu gostei muito que a série 5 foi escolhida para interpretar Jean Grey, e eu fico muito contente que temos esse momento do X-Men, porque é um grupo que eu tenho muito interesse, é um grupo que eu quero muito que eles façam mais filmes sobre. Eu acho os personagens de X-Men muito interessantes, e aqui eu fiquei muito contente com essa aparição, que foi a confirmação, né, que eventualmente vamos ter mais e mais conteúdo sobre os X-Men. Mas eu admito que eu não sei se eu gostei tanto assim dessa aparição dela como vilã dessa história. Eu sinto que essa era uma história para ser 100% do Homem-Aranha, se é que vocês me entendem. Eu gostaria que fosse um filme, talvez meio parecido com o que a gente tem com os filmes do Tobey Maguire, que são filmes 100% nesse universo do Homem-Aranha, trazendo vilões do Homem-Aranha, trazendo ele nessa Nova York, assim, e talvez realmente envolvendo essa questão dos X-Men tenha ficado um pouco grande demais. E não só isso, eu sinto que a Jean Grey é uma personagem grande demais para ser, talvez, resumida a uma vilã desse filme. Ainda sobre isso, talvez parte dessa minha reação seja pelo fato de que a gente só tem realmente essa personagem fora do seu próprio universo, que seria dos X-Men, e não tem qualquer outra ligação, qualquer outra conexão mesmo com os X-Men. Eu até tava esperando que em algum momento, talvez uma pós-crédito, ia ter um Professor Xavier, porque junto com o meu próximo ponto, a minha preocupação com Doomsday. No trailer de Doomsday são revelados praticamente 4 X-Men, né, meio confirmados aí nessa grande briga com o Doomsday, que é o Gambit, o Professor Xavier, o Magneto e o James Marsden, que interpreta o Ciclope, que dentro dos X-Men é comumente um dos pares românticos ali da Jean Grey. Então eu fico um tanto quanto intrigada de ver essa seleção da Jean Grey, mas ainda assim ver os atores antigos do X-Men, né, que interpretaram eles nos filmes do X-Men, voltarem agora para Doomsday, e
fico a me perguntar, assim, sobre o que será que eles vão fazer realmente com os X-Men nessa leva aí do Doomsday. E afinal, que linha temporal nós estamos seguindo aqui? Vão ter novos X-Men? A Jean Grey vai aparecer? Se a Jean Grey não aparecer, o Homem-Aranha vai aparecer? Fico me questionando, assim, esses X-Men vão ser de outro universo, outro mundo? Sinto falta dessa introdução maior e eu senti, até por já estar especulando muito essa participação da Jean Grey no filme, que esse seria o filme ideal para fazer essa junção ali dos X-Men com o restante da história. Ainda sobre a Jean Grey, uma coisa que eu me incomodei também foi o final da história, essa coisa de vencer por meio do diálogo mesmo, porque as razões dela são muito justas, né? Mas eu acho que essa forma como foi feito me lembrou muito o que eles fizeram em Thunderbolts. Então eu não gostei de terem feito esse mesmo artifício de botar ela dentro de uma memória dele, né? Essa coisa é um túnel sombrio, aí vem pra uma memória dele e a pessoa tá dentro dessa... Achei muito parecido com Thunderbolts e eu particularmente não gostei porque a gente já viu isso sendo feito dentro de um filme da Marvel, então eu não sei. Acho que tinham formas mais legais de mostrarem isso dentro da história. Agora falando sobre o filme do Homem-Aranha, eu sinto que tem muitas similaridades desse filme com o filme Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, principalmente por ambos esses filmes trazerem justamente como um dos principais temas, né, a bendita frase com grandes poderes vem grandes responsabilidades, embora eles não falem essa frase aqui no filme do Tom Holland, mas é algo que a gente sente, né, no filme do Sam Raimi é muito essa coisa do peso das decisões e o tanto que o Peter precisa abdicar da sua vida, né? Seja o seu interesse amoroso, seus trabalhos, sua carreira como cientista, querendo ou não, né? Na faculdade. E aqui é um pouco mais na questão emocional, pensando como o Peter se tornou uma pessoa muito mais isolada e solitária e que vive mesmo nessa solidão. Trazendo meio que realmente o quão prejudicial esse comportamento é. E me lembrou principalmente o Homem-Aranha 2 porque nesses dois filmes eles passam por mudanças relacionadas com os poderes, né? No filme do Sam Raimi, a questão dele ter perdido os poderes no meio do filme, e aqui nesse filme a adição de novos poderes, transformando ele ainda mais nesse herói aranha. E em relação a isso, devo dizer que eu gostei bastante, assim, dessa questão de tornar ele ainda mais aranha, de trazer essa coisa das teias vindo do corpo dele, não de apetrechos, né? Eu sei que isso é uma coisa que tem nos quadrinhos, dele realmente construir os lançadores de teia, mas eu acho legal aqui trazer isso novamente. Eu, pelo menos, fiquei muito empolgada quando isso aconteceu no filme, e esses novos poderes dele, querendo ou não, também deixam o personagem ainda mais interessante, até porque a gente vai vendo dentro do filme que é muito uma dualidade dele entender e saber calibrar esses poderes. Porém, eu acho que o filme tem alguns problemas dentro da sua estrutura narrativa, principalmente a história principal que a gente segue, que é toda essa questão do Homem-Aranha tentando descobrir quem que é esse vilão, né, que tá atrás dele. Senti que algumas reviravoltas dentro da história foram um tanto quanto muito previsíveis, principalmente quando envolvem esses personagens, talvez terciários dentro da história, meio que desde o início que a gente vê aquele cara da contenção de danos aparecendo, a gente sabe que vai ter alguma reviravolta envolvendo ele, que... Enfim, por ele estar mexendo com tecnologias e querendo trazer pro bem tecnologias de outras pessoas, a gente já fica meio em alerta, né, até por conta desse controle que a gente já viu sendo explorado em Guerra Civil, por exemplo. Principalmente, eu sinto que o filme tem um problema muito claro, que é facilitar muito dessa investigação do Peter Parker. Então a gente tem basicamente dois personagens aqui dentro que dão esse auxílio. Nos outros filmes, a gente também tem isso, em que o Homem-Aranha tem uma figura quase que paterna, que ele sempre fica pedindo conselho, seja o Homem-Aranha, seja o Nick Fury, seja até o mesmo próprio Mistério, querendo ou não, ou até o Doutor Estranho no filme No Way Home. E aqui eu sinto que a Yelena e o Hulk fazem um pouco dessa função. A Yelena meio que faz com que a narrativa realmente consiga andar pra frente, só que eu acho que é muito fácil a forma como isso é apresentado. Ela faz basicamente uma pesquisa ali em arquivos e dá todas as respostas que o Peter Parker não estava conseguindo ir pra frente. Eu acho isso um erro, e até mesmo não só facilitando a história, o que deixa ela mais sem graça, mas ao mesmo tempo subestimando até um pouco a capacidade do próprio protagonista de conseguir chegar nessas conclusões.
Já em relação ao Hulk, tenho minhas ressalvas e desressalvas. Eu gosto muito quando ele aparece como Hulk dentro dessa história, principalmente porque é aquele Hulk mais clássico, até por vezes me lembrou um pouco do que a gente vê no filme O Incrível Hulk, do Edward Norton, que é realmente o Hulk como esse grande animal imprevisível, imparável, e eu gosto muito disso, assim. Mas a figura do Bruce Banner dentro da história é algo que me incomodou, assim, principalmente por ser essa pessoa que dá algumas respostas ali pro Peter Parker e por vezes também sobrecarregar esse filme, né? Deixar coisas demais. Eu acho que a gente já tinha personagens interessantes o suficiente desse núcleo de Nova York, seja o Justiceiro, o Escorpião, até mesmo os policiais que o Homem-Aranha acaba interagindo e que eu não acho que tinha tanta necessidade assim, apesar de ter adorado a cena de ação com o Hulk, de ter colocado esse personagem dentro da história, assim como a própria Yelena. Outra questão também é que eu sinto que esse é um filme que ele carrega um peso muito grande, carrega um fardo muito grande, que é o feitiço que foi realizado em No Way Home. Eu tenho pra mim que eu acho que eles se arrependeram dessa decisão de fazer esse feitiço com que ninguém conhecesse o Homem-Aranha, porque eles não estão dispostos a abrir mão tanto da química que tem do Tom Holland com a Zendaya, até por ser um casal da vida real, quanto a química que ele tem com o próprio personagem do Ned aqui dentro da história, né? Esse trio ali é muito legal e eles funcionam muito bem. Isso a gente vê desde as entrevistas deles, né? Os atores mesmo, até mesmo dentro do filme, e é algo que faz falta pro Homem-Aranha, como a gente sente durante toda a história. Porém, esse empecilho deles não conhecerem o Homem-Aranha é uma coisa que o filme carrega o tempo inteiro. Eles têm que meio que dar algumas voltas, fazer algumas questõões, assim. Eu sinto que eles se arrependeram, até porque durante o filme, basicamente, eles novamente assumem aí o papel, tanto o Ned quanto a MJ, pelo menos esse foi a minha visão ali da história, como uma equipe também do Homem-Aranha, né? Eles têm aquela tarde se reunindo, o Homem-Aranha entende que ele não tem que ficar sozinho e acredito que para algum próximo filme do Homem-Aranha, eles com certeza vão estar presentes. E até mais próximos, né, do Homem-Aranha. Eu sinto que toda essa questão do feitiço foi algo que eles tiveram que achar formas de contornar em vários momentos dentro do filme e nem tudo convence, assim. Por fim, eu sei que muitas pessoas reclamaram com a questão dele estar morando num apartamento e ter um grande setup de computadores. Isso particularmente não me incomoda, porque dentro da história já é estabelecido que o Peter Parker é muito inteligente, que mesmo ali nos primeiros filmes de Homecoming, Guerra Civil, que ele aparece, ele costumava pegar coisas do lixo e montar, né? Tanto que os próprios atiradores de teia mesmo, ele faz em uma época que ele também não tinha tanto dinheiro, né? Não tava esbanjando tanto dinheiro. Então isso não me incomoda tanto, mas realmente me incomoda o fato dele não ter um emprego aqui. Em um certo momento do filme, num diálogo com a policial, ela fala assim, que a vida dele é só o emprego. E eu comecei a me questionar naquele momento, como que ele ganha dinheiro? E aqui, vou falar pra vocês que o que me incomodou mesmo não é a questão dele não ter emprego, é o fato dele não ter um emprego como fotojornalista do jornal. Eu gosto muito desse lado do Homem-Aranha, dele ter esse lado de fotografia, pode ser porque eu seja formada em jornalismo também, mas eu gosto desse lado dele trabalhando no jornal e principalmente eu gosto da presença do JJ Jameson, que eu acho que é um dos grandes personagens de Homem-Aranha e eu tenho certeza que eles conseguiriam uma pontinha do J.K. Simmons pra voltar a interpretar esse personagem. Então, enfim, é algo que eu gostaria que eles consertassem aí pro próximo Homem-Aranha. Mas, no geral, foi um filme que eu mais gostei do que desgostei. Acho que muito da minha decepção, assim como o que eu falei de Odisseia, você só se sente decepcionado com uma coisa quando você tem expectativas. E pra mim foi um pouco disso. Eu tinha expectativas demais nesse filme. E ele funciona em alguns momentos, principalmente quando ele entende o seu personagem, entende o mundo que aquele Homem-Aranha tá inserido, entende como ele é. Acho que isso funciona. A história começa a desandar quando ela acaba crescendo muito, assim, e virando um negócio gigantesco, com muitos personagens, muitas tramas, querer falar de muitas questões, enfim, mas eu gostei do filme, principalmente porque eu acho que com essa nova direção, né, o diretor não é o mesmo dos outros Homens-Aranha, é na verdade o diretor que também dirigiu Shang-Chi. Acho que ele consegue trazer o melhor, consegue trazer cenas de ação muito legais e até uma certa coisa que eu sinto que os filmes do Tom Maguire conseguem trazer pra gente, que é a vontade de ser o Homem-Aranha. Aqui eu acho que tem um pouco disso, principalmente porque eu acho que a maior inspiração que eles tiveram foi o jogo do PlayStation do Homem-Aranha, que é muito legal e realmente se aproveita muito dos poderes do Homem-Aranha, de tudo que ele tem pra fazer, e as cenas de ação aqui lembram muito esses momentos. E eu, como fã desse jogo, achei muito legal também.
E bom, pra mim esse filme tem uma nota de 7.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que vocês acharam de Homem-Aranha Um Novo Dia. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu Homem-Aranha favorito e qual a próxima estreia de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso e até o próximo vídeo.